Estamos de volta com o nosso Informando 98.9, bate-papo com os colunistas da rádio mais gostosa da cidade. Hoje eu recebo Natasha Storch, aqui, advogada trabalhista, e a gente está falando sobre a PEC, né, que propõe a mudança da jornada de trabalho, fim das 6x1, né, e propõe aí 4x3, que seriam 4 dias trabalhados e 3 de folga. A gente já falou um pouco no primeiro bloco, mas agora a gente vai falar mais especificamente o que tem de positivo, né, nessa PEC e o que tem de negativo. Nos prós e contras. Olha, Carol... Os dois, né? Para empregadores e empregados. Sim. Olha só, os aspectos positivos, em especial, nós comentamos rapidamente no primeiro bloco, é a questão de você, de fato... Tem comprovação científica de que há uma melhora no estresse, no cansaço, na fadiga. O trabalhador vai ter mais tempo de estar com a sua família, de fazer uma atividade física, lazer, que essa desconexão com o trabalho traz uma qualidade de vida maior, então a gente vai pensar em pessoas menos doentes, mentalmente doentes. Então, esse é o maior ponto positivo, porque é interesse não só do próprio trabalhador, é interesse da sociedade, do Estado, que as pessoas não estejam tão doentes. Claro, né? Inclusive dos empregadores também, né? Agora, esse é o maior ponto positivo. O maior ponto negativo é uma preocupação que muitas pessoas estão levantando vozes aí falando, que é no impacto especialmente para os pequenos empresários, para as micro e pequenas empresas do país. Então esse modelo ele já está em teste, já está funcionando em outros países há alguns anos, porém países bem diferentes do nosso. Então, países assim, com economia muito boa, muito forte, países ricos, países pequenos geograficamente, por exemplo, alguns exemplos, Escócia, Finlândia, Suécia, eles têm já aprovada fazendo testes, mas já existe essa redução de jornada. Então, de fato, é algo que não é só no Brasil, é uma discussão que é mundial, é uma preocupação mundial, que já tem aí tomado mesmo vários países do mundo. Os que ainda não começaram testes já se pronunciaram falando, vamos fazer testes de redução. Vários. Por exemplo, aqui mais próximo de nós, Chile, tinha uma carga horária de 45 semanais, uma hora a mais do que a nossa. Eles recentemente aprovou e houve uma redução para 40 horas semanais. Então, vários países estão nesse movimento de debate sobre a redução. Mas a maior preocupação, que pode ser um ponto negativo, é o impacto financeiro mesmo, especialmente para o pequeno empresário. Porque ele vai continuar com o mesmo horário de funcionamento, de atendimento ao público. Quando a gente pensa nesse 6x1, é muito loja, né? É muito comércio, shopping, talvez, né? Sim. O que mais que tem? Que empregador mais aplica essa escala? A jornada de 6x1? Prestação de serviços, em geral. Né? Sim, é muito comum. Descanso no domingo. Muitos desses já fazem, você deve conhecer, aquela jornada que compensa o sábado e até já descansa sábado e domingo. Algumas empresas no Brasil, essa jornada já é bem comum. 5x2? Isso. Isso. Então, trabalha de segunda a sexta e descansa sábado e domingo, porque a empresa não funciona. Mas nós temos segmentos importantes, como indústrias, que funcionam 24 horas. Não pode parar. Muitas mesmo. Fora indústrias, outros serviços também não podem parar, né? E aí, em relação a esses, que surge esse debate. Mas o maior ponto negativo é uma possível aumento de gasto. Por quê? Essas empresas que precisam continuar funcionando, ela vai ter empregados por menos tempo, porque vai reduzir a jornada, ela vai ter que contratar mais gente para suprir esse buraco, essa diferença. Ela vai ter que aumentar o quadro de empregados. Sim. Consequentemente, é um gasto maior com a folha de pagamento. Então, será que os pequenos estão preparados para isso? Será que suporta isso? Essa é uma preocupação. Talvez para uma grande empresa que tem um faturamento gigantesco, talvez não vai fazer muita diferença, né? Mas e para aquele pequenininho que a gente tem aqui de monte? Por exemplo, na nossa cidade aqui nós temos muito. Será que para ele não vai ser difícil? Ele vai ter que, por exemplo, ele vai ter que contratar 2 pessoas para fazer o trabalho, não o trabalho de uma, mas para poder encaixar nesse horário. Isso. Para poder fazer com que a escala se adapte, né? Ou se ele não aumentar o seu número de empregados, aumentar o gasto com a folha, ele vai ter que diminuir o seu tempo de funcionamento. Produzir menos. Então, hoje eu funciono no sábado, vou fechar, não vou mais vender no sábado, não vou prestar serviço mais no sábado. Isso tem um lado negativo, porque essas pequenas empresas, se fizerem isso, eles vão diminuir o seu faturamento. Nós não queremos isso, porque a gente precisa de empresas prósperas, né? Faturando, porque isso gera emprego, gera crescimento. Então, existe uma preocupação grande, muitas pessoas
tem se levantado nesse sentido. E especialmente porque é possível um movimento aí desses pequenos empresários é um efeito reverso. Assim, bom, não posso aumentar meu gasto com folha, não vou comportar isso, porque além do salário tem encargos. A gente não fala só o salário do que vai na mão, exatamente. Infelizmente, tem muito encargo. Às vezes você paga por 2 para manter um, né? É isso é pesado. E aí ele pode começar a optar por formas alternativas. Então, então vamos fazer informal, você fica aqui, eu não te registro. Ou olha, abre uma PJ, abre uma MEI. E vem trabalhar comigo com essa MEI e a gente faz um contrato. Então, isso já existe a pejotização. E muitos economistas, políticos, juristas, pessoal da área do direito do trabalho têm falado que é uma possibilidade. Porque para não aumentar custo, ele vai buscar uma solução momentânea para não ter essa despesa. Para não ter que cortar gastos, para não ter que diminuir a produção, né, o faturamento, ele vai ter que se encaixar no que tem de realidade para poder continuar. Sim. E os empregados na mesma situação. Sim. Porque assim, tá bom, você vai me demitir, eu prefiro, né? Que eu prefiro abrir uma MEI e continuar com a minha MEI. Faz um acordo aqui, né? Um contrato e eu continuo trabalhando. Sim. Isso a longo prazo é o problema, porque, né? Vem aquilo que a gente também já falou aqui, né? Dos pontos negativos. De ser um PJ, né? Será que é bom? Bom, eu penso, olha, esse trabalhador, a partir do momento que ele opta ele entra nesse modelo de trabalhar por uma PJ, de titularidade dele, ele não tem mais 13º, ele não tem férias de 30 dias, ele não tem hora extra, não vai ter mais controle de horário, ele vai trabalhar o que for necessário. Sim. Ele, se sofrer um acidente, não tem estabilidade. A mulher, se estiver gestando, ela não tem estabilidade. Então, será que isso é bom? Caminhar para isso de uma maneira, numa quantidade muito grande, será que é bom para os próprios trabalhadores? Será que teria que entrar num acordo? Por exemplo, assim, tá bom, não vamos fazer nem a 4x3, vamos achar um meio termo aí para poder não ficar, pelo menos até a economia, né, sei lá, daqui uns 20 melhorar anos, né, um pouco. melhorar. Eu tô bem otimista. Daqui uns 20 anos, sei lá, tá mais suportar esse tipo de escala. Eu penso dessa forma, Carol, acho que hoje, com a economia que o Brasil está, o momento que o país está vivendo, 4 dias na semana é uma mudança muito brusca. Mas assim, então quer dizer que a gente não vai se abrir para esse diálogo? Não penso isso também não. E eu acho que ninguém pensa assim, ou quem pensa deveria repensar, abrir um pouco a mente, porque é algo que vem do mundo inteiro. Realmente são muitos países tentando debater esse assunto. Então será que não dá para pensar numa redução menor, uma redução gradativa, que não seja tão impactante? A proposta dela, né? Essa proposta agora da senadora Erika Hilton, ela fala assim, em 4 dias de 8 horas, que dá 32 horas. Tá. Podendo chegar até 36 se houver participação do sindicato, se houver negociação em acordo ou convenção coletiva. Então, ela estabelece bem claramente, são 4 dias na semana, 8 horas diárias, daria 32. Mas ela fala 36. Por que ela falou 36? Porque depois ela 4 horas ali que faria uma negociação com o sindicato para chegar até 36 nesses 4 dias. Então, na verdade, eu ficaria com a participação do sindicato em 9 horas diárias. Porque 9 de 4. Sim. Então, essa é a ideia. O texto, eu sinceramente acho que não está muito claro. Ele está deixando dúvida. Quem lê acha ambígua a redação. Mas a maior parte das pessoas está interpretando dessa maneira. Tá. Porque ela fala 4 dias, fala que é 8 horas e fala em 36, mas essa conta não fecha. Faltam 4 horas aí pra fechar. Mas aí ela finaliza o texto falando, podendo, através de negociação com o sindicato, a redução ou compensação. Então ela dá a entender que poderia chegar aos 36 se houvesse essa participação do sindicato. Que também é um outro assunto que precisa ser debatido para saber se a sociedade realmente quer isso, é o melhor caminho ou não. E nesse momento específico eu acho interessante, porque nem toda mudança na lei a gente vê surtir esse efeito social. Não é? Aquilo que a gente conversou agora há pouco. As pessoas nem ficam sabendo. Às vezes aprova, depois que aprova é que vem saber de uma mudança. Ou às vezes levanta lá porque o presidente sancionou, ou ele negou, né? Ele não sancionou. Daí tem a discussão, daí que a gente ficou sabendo. Mas até chegar lá, a gente nem ficou sabendo mesmo. Então tem essa comoção social mesmo, né? E dessa vez está sendo um pouco diferente, porque já desde o início houve esse envolvimento, né, social. E isso é interessante, porque essa é a ideia, né? Que a voz das pessoas cheguem e mostrem o que elas realmente querem para daqui a alguns anos.
Mas claro que sempre é possível um conflito. E é possível um acordo também, né? Sim. Tem que chegar nesse acordo. A gente vai pro intervalo, tá? Rapidinho. Aproveito pra vocês e a gente volta já com o terceiro e último bloco do Informando 98.9.